Fio de Ariadne. Você, papai, você, mamãe, professor, experimenta perguntar para o seu filho, para o seu aluno, vamos pensar em termos de professor, né? Quem veio assistir a aula hoje? Todo mundo vai levantar a mão. Lógico, as escolas têm ensinado todo este tempo para as crianças que as aulas são para serem assistidas. Aí a gente fica preocupado, né? Tem uma corrente que fala que o aluno tem que ser protagonista, o aluno tem que ser ativo na educação, mas nem a própria escola consegue perceber as implicações que ocorrem quando informa para o aluno que ele tem que assistir aula. Quando o pai e a mãe diz para o filho, filho, você vai ter aula hoje, você vai assistir aula. E as crianças, desde criança e de novinho, né, já cresce com essa ideia ilusória de que aula é para ser assistida. Com meus alunos eu tenho dito o seguinte: se eu convido você, meu amigo, para assistir a minha banda tocar, eu estou convidando você para ir lá, sentar na plateia enquanto eu vou tocar. Não é isso? E quando terminar o espetáculo, nem tem prova, não tem maiores compromissos com algum tipo de aprendizado. A pessoa que foi assistir foi se deleitar, foi parar e olhar. E ainda, de alguma forma, fazendo quase que um favor, né? Então, vou sentar, vou assistir aula, né? Então as moças, quinta série, quarta série, faz isso aqui, assistindo aula, tá perfeito, tá assistindo aula, né? Tem umas que faz assim, tá perfeito, tá assistindo aula. Tem outros alunos que pegam um papel qualquer, uma tesourinha, tá assistindo aula. Começa a cortar papel, coisa e tal, faz uns negocinhos assim, bacana e tudo, ainda dá de presente para o professor. Ou seja, pessoal, nós estamos induzindo nossas crianças a, de fato, assistirem a aula como se a aula fosse um espetáculo artístico, e não é. É importante que a gente consiga informar para as crianças, deixar super claro para elas, que a aula é para você participar. Como você participa de uma aula? Perguntar já é um sinal de que há uma participação, né? Professor, não entendi essa parte. Maravilha, mas não para por aí. Aí eu trago para vocês passarem para as crianças, o fio de Ariadne, né? A gente sabe que nessa trama, né, existe mitológica, existe o Teseu, existe Ariadne e existe o Minotauro, né? Lá na cidade de Creta. O Minotauro, obviamente, era aquele já conhecido, né, ser que tem uma parte touro, uma parte ser humano. E ele vivia preso dentro de uma caverna, dentro de um labirinto. E lá dentro, de vez em quando, era levado algumas pessoas para o Minotauro se alimentar delas. E essas pessoas, normalmente, quando eram colocadas à força naquele lugar, ela tentava fugir, mas era um labirinto, ela não sabia para onde ir, até que o Minotauro encontra essa pessoa e devora essa pessoa. E o Teseu, né, entendeu que era a missão dele destruir o Minotauro. E aí entra Ariadne. Ariadne era uma princesa que, entendendo que Teseu queria destruir o Minotauro, resolveu se aliar. E, ao se aliar, ela participou. De que maneira? Já que Teseu tinha que entrar no labirinto, ele precisaria ter que sair. Então ela fez um fio, né? Uma linha, uma coisa contínua, sem interrupções. Então pegou aquele barbante, entregou para ele, para que ele deixasse uma ponta amarrada ali, do lado de fora, e à medida que ele fosse entrando para alcançar o Minotauro, ele iria desenrolando. Com isso, obviamente, ia facilitar o retorno dele. E assim o Teseu fez. Foi lá, matou o Minotauro e conseguiu retornar. E aí a gente começa a ver a importância do fio de Ariadne, a compreensão dessa mitologia para a sala de aula. Uma escola que não tem noção disto que eu estou falando, e ainda vive insistindo, dizendo que as crianças vêm assistir aula, né? É difícil de conseguir bons resultados se a criança continuar acreditando que tem que assistir aula. Mas quando a criança entender que ela tem que atuar como se na sala de aula ela entra num labirinto, um labirinto que ela não sabe muito bem o que ela vai receber, o que ela vai encontrar pela frente. Mas ela precisa ser esperta não apenas para perguntar. Não, professor, não entendi isso. Não, tem que chegar, anotar,
A partir do momento que cada coisa que o professor fala ou coloca no quadro, essa criança tem que estar anotando. E ao terminar a aula, né, em geral, quando termina, agora vamos conectar tudo isso. Vamos usar o fio de Ariadne para ver se a gente consegue voltar ao ponto onde tudo começou, que foi o início da aula. Significa voltar com a compreensão devida. Isso o aluno pode fazer ao final da aula, pode fazer em casa, ele pode fazer isso conversando com o pai e com a mãe, explicando como aconteceu a aula, tudo isso está bem relacionado ao fio de Ariadne. Tá? Então é muito importante que qualquer escola, que o conselho escolar já detectou essa situação, é importante que o conselho escolar atue no sentido de sugerir, né, com urgência, reuniões pedagógicas, para que se tenha uma postura e, ao mesmo tempo, um esclarecimento. E só essa postura e esse esclarecimento já poderá começar a fazer a diferença no aprendizado das crianças. Então, cabe a um conselho escolar, recebendo demandas, pais, professores e tudo, investigar se a sua escola ainda está dizendo para os alunos assistir aula. Continua falando coisas que dão uma demonstração de que não tem noção das suas atribuições. Então, cabe ao conselho dar o alerta e chamar a atenção para que os professores pensem, de fato, que a aula não é uma questão de espetáculo. A aula, sim, é para a criança poder participar. Se o aluno não participa, não precisa ir para a sala de aula. Por quê? Porque se ele só assistir a aula, em 2 semanas ele esquece tudo que ele aprendeu 2 semanas atrás. Esse teste eu tenho feito direto. E eu gosto de botar 2 números. A sala está com 30 alunos. De 30 alunos eu faço uma pergunta sobre o assunto da semana anterior. Em geral, 2 alunos, 2, conseguem responder sobre o tema. Então, para mim, não tem avaliação mais clara do que essa. E é lógico que isso daí tem muitas outras implicações. Por que nossas crianças não estão aprendendo? Mesmo tirando nota para passar de ano, bem entre aspas. Mas, infelizmente, parece que as escolas estão embarcando na dos políticos e dizendo assim, não, a gente aplicou prova, o fulaninho tirou tal nota, aí ele não conseguiu, a gente deu um trabalho de recuperação, aí ele não conseguiu, a gente fez mais uma outra coisinha lá e tal, 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 e essa criança vai sendo empurradinha até chegar lá no ensino médio. Quando ela chega no ensino médio, aí a realidade bate a porta. E nessa hora a criança vai descobrir que todo o tempo que ela foi para a escola assistir aula, de nada valeu. Aí ela vai ficar fora da faculdade, vai ficar fora do mercado de trabalho durante um bom tempo, e com isso vai englobar um exército de mais de 11 milhões de jovens brasileiros que estão fora da universidade, da escola e fora do trabalho. E diga-se de passagem, esses alunos que não conseguiram entrar na faculdade porque não deram conta de passar pelo Enem, obviamente, eles estão se formando em cidadãos talhados para baixa renda. É isso que as escolas estão fazendo, a partir do momento que enaltece a ideia de que aula é para ser assistida. Ok? Então, conselheiros escolares, vamos verificar se na sua escola os alunos estão indo assistir aula ou participar da aula. Com participação terá aprendizado. Apenas assistir aula não terá aprendizado, embora pareça que tem. E o problema vai aparecer somente, volto a dizer, quando a criança terminar o ensino médio. Ok? Vou encerrar por aqui, mas eu espero que todos, né, que estão ouvindo o que eu estou dizendo nesse vídeo, possam compartilhar dentro do seu conselho ou com qualquer outra pessoa que você conheça, né, e que essa pessoa desconhece sobre o tema. Troca uma ideia, conversa, né? Faz o fio de Ariadne funcionar. Você prestou atenção no que eu falei, você compreendeu, então você é capaz de reproduzir. Se você é capaz de reproduzir, significa que houve aprendizado. É só isso que as nossas crianças precisam ter em mente para melhorar sua performance em aprendizado. Beleza? Forte abraço.